E o telespectador Arão Amaral flagrou um ciclista no meio dos carros e enviou o vídeo pra gente. Você sabe se quem anda de bike pode pedalar no meio da via como um veículo? Veja na reportagem de Manuela Castro. O vídeo foi feito na descida do Colorado. Com uma câmera fixada no para-brisa, nosso telespectador flagrou o ciclista na faixa central em alta velocidade entre os carros. Neste ponto, ele acelera e ultrapassa o motorista. A cena deixou o Arão preocupado com a segurança do ciclista e dos motoristas. E também em dúvida sobre as leis de trânsito para quem utiliza bicicleta em vias que não têm ciclovia. Procuramos o Detran. Segundo o diretor-geral, o ciclista cometeu uma infração. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 58, o ciclista deve circular junto ao bordo direito da via, caso não haja ciclofaixa ou ciclovias. Então, portanto, ele não poderia estar circulando, transitando ali com a sua bicicleta no centro daquela via. E já que o ciclista está errado, ele pode ser punido? A conduta cometida por ele é tipificada como infração. Entretanto, o Conselho Nacional de Trânsito ainda não regulamentou de que forma os órgãos executivos de trânsito irão aplicar a penalidade de multa. O que cabe aos órgãos executivos de trânsito é orientá-lo, quanto ao seu comportamento e, na verdade, fazer campanhas campanhas educativas para que todos possam ter esse comportamento adequado diante da lei. E os motoristas, o que devem fazer ao se depararem com uma cena dessa? O condutor, nesses casos, ele deve reduzir a velocidade, procurar se manter distante do ciclista ao ultrapassá-lo com aquela distância mínima de 1,5 m e redobrar sua atenção, para que ele evite colocar em risco a sua segurança e até dos demais usuários da via pública. E para falar um pouco mais sobre o assunto, convidamos Renata Florentino, que é coordenadora geral da ONG Rodas da Paz, que trabalha com a promoção da mobilidade sustentável como o direito de todo o cidadão. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, né? Renata, agora eu queria te perguntar o seguinte, a gente viu na reportagem, né? O ciclista daquele jeito não pode andar na rua, mas pode andar nas vias e seguir algumas regras, não é isso? Não é mais perigoso andar assim daquele jeito? Então, é sempre importante frisar que o ciclista, de fato, tem direito de pedalar na via, mas tem essa recomendação, que pedale mais nos bordos da pista. Apesar da gente não saber exatamente onde que termina o bordo, onde que começa uma faixa, por isso que sobra margem para algumas interpretações. Mas a orientação que o Detran deu é a mais adequada. Quando o motorista vê um ciclista na via, não importa muito julgar ali na hora se está certo ou se está errado, Mas você tem que reduzir a velocidade e dar uma distância de segurança para proteger o ciclista na via. Então, essa orientação mais importante, Que o motorista, quando vê o ciclista na via, ele reduz a velocidade para proteger o ciclista na via. Agora, mesmo sendo mais seguro, estar mais para o canto, às vezes a gente vê alguns ciclistas andando junto com os carros. Por que eles tomam assim, a maioria toma, alguns, não a maioria, assim, tomam essa atitude? Então, tem uma questão que é uma recomendação que até o Detran também dá, a CET de São Paulo dá, que é do ciclista ocupar a faixa no meio e não exatamente pedalar ali no cantinho com os bueiros. Por quê? Porque isso dá uma margem de segurança na hora que um carro for ultrapassar. Se o ciclista já está ali em cima do bueiro praticamente, muito colado no meio-fio, na hora que um carro vai ultrapassar, se passa muito perto, o ciclista não tem para onde correr. E aí é o momento que ele geralmente cai, acaba batendo a cabeça no meio-fio. Então, ocupar o centro da faixa é o que a gente diz que é o mais seguro, porque dá alguma margem ainda para ele se afastar sem risco de queda. Exato. Qual a diferença da ciclofaixa com a ciclovia? A ciclovia é considerada como uma estrutura segregada do trânsito, Então, geralmente, ela tem ali algum meio-fio, alguma barreira, algum obstáculo para o carro não entrar. A ciclofaixa ela é integrada, ela faz parte do sistema viário. Então, geralmente, ela utiliza já tachão e não nada além do tachão para fazer a delimitação, mas ela não é segregada, ela faz parte da estrutura viária. Mas às vezes os carros precisam usar aquela estrutura por alguma coisa. Não, quando a ciclofaixa também não é para o carro usar. Não pode usar. Também não. A questão é só que a barreira não é tão grande como a questão da ciclovia. Ela não Agora, é segregada. a ciclovia é considerada segura aqui no Distrito Federal? Porque eu já vi muitas vezes as pessoas pedalando e vem um pedestre, entra no meio, aí tem acidente e normalmente machuca bastante, né? Pois é, as ciclovias, elas são um elemento importante para a gente garantir espaço para a bicicleta, mas ela sozinha realmente não é suficiente, tanto pela questão do comportamento, do uso, qual que é a área do pedestre, qual que é a área do ciclista, como pela questão dos cruzamentos. Quando você está numa ciclofaixa que já faz parte,
você já tem toda a estrutura de semáforo, placa, sinalização que já faz parte da rua. A ciclovia ela não tem essa estrutura, porque ela é uma estrutura nova. Então, ela ainda está sendo tratada na questão da sinalização dos cruzamentos. Então, é um momento que realmente precisa de muita atenção de todo mundo que está no trânsito. Entendi. Agora, os ciclistas, eles têm os mesmos direitos e deveres que os motoristas? Porque, por exemplo, no caso daquele que estava na bicicleta que a gente viu na reportagem, como é que o Detran multa, né? Como é que tem essa fiscalização? Pois é diferente. O ciclista ele é considerado também um veículo quando ele está pedalando em cima da sua bicicleta. Então, nesse ponto, ele se assemelha a um veículo no comportamento no trânsito. Mas os deveres são diferentes, até por conta da capacidade de dano, né? Um automóvel, ele tem mais de uma tonelada, exato, né? Uma bicicleta, ela tem um risco de dano muito menor. Então, até por isso, a bicicleta é considerada um modo ativo, não motorizado. Então, ela está, às vezes, mais perto de um pedestre do que de um carro, apesar de ser considerada um veículo também. Então, ela é um elemento que tem mais que ser protegido no trânsito, enquanto o carro já é um elemento que pode oferecer proteção ou risco para os outros, né? Tá certo, agradeço muito a participação aqui conosco. Obrigada, viu? Imagina, a gente que agradece.